Salve meu truta, seja bem-vindo aí a mais uma aula do Cão Pastor. Hoje a aula é Coma o Boi Picado. Lá ele, que título bom. Isso aqui tudo, ó, é para juntar com a aula de ontem, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você já comeu, mano, 1 quilo de carne? Só você comeu 1 quilo de comida algum dia? Por que eu tô te falando isso? Tudo que parece ser muito grande, muito difícil, a gente não consegue fazer assim, pum, de uma vez, sacou? Ontem, por exemplo, eu dei uma aula falando do PPP, né? Que é Pequenas Percepções de Progresso que tem que ter. Aí respondi uma pergunta assim, recebi uma pergunta assim lá no Instagram. Tá, beleza, mas o que é pequena percepção de progresso? O que é um progresso? Como é que eu sei que eu estou melhorando? Sacou? O que acontece? O erro muito grande de muita gente é chutar o balde lá na frente, ter um objetivo gigante e aí desanimar porque tudo parece muito longe. Vou te contar uma história. Olha que você vê que doideira. Tem uma parada que chama ganhos marginais. O cara que inventou isso chama David Brassford, o nome do cara, um inglês. Ele foi diretor de desempenho de uma equipe de ciclismo, né, da seleção de ciclismo da Inglaterra, entre 2007 e 2017. Até essa data, a seleção de ciclismo, bicicleta, da Inglaterra era considerada chacota. Ganhava nada, era das piores que tinha, ficava só em último. Em 2007, esse cara foi para lá. E aí, o objetivo do cara claramente era transformar a equipe, transformar o desempenho da equipe, ser campeão e tudo mais. Só que ele apostou nisso aqui, ó, ganhos marginais. O que ele fez? Ele começou, ao invés de falar com todo mundo, ó, o plano é para daqui 2 anos a gente ser campeão mundial e ser os melhores que tem, isso e aquilo. O que ele começou a fazer? Ele trocou o travesseiro dos caras, para os caras começarem a dormir melhor. Ele preocupou com o banco da bicicleta, para os caras pedalar mais confortável. Ele foi fazendo cada ajuste mínimo, pequeno, em vez de pensar lá na frente. Então, por exemplo, ele pegou os caras, mapeou tudo que tinha de errado, todos os problemas. Vou te dar um exemplo. A rotina de treino do time da Inglaterra é diferente da rotina de treino dos franceses, que eram os campeões todo ano. Pô, então o que os franceses fazem? Os franceses treinam mais horas por dia, então a Inglaterra, a partir de agora, vai treinar tantas horas igual o time da França. Sacou? Um ganho marginal. Os atletas aqui da Inglaterra dormem pouco, dormem mal. Então nós vamos investir no sono dos atletas. Compra colchão, troca ônibus de viagem, troca tudo, troca travesseiro, troca tudo. Ganhos marginais. O banco dos caras é desconfortável, os caras pedalam, faz prova de 3, 4 horas aí no Tour de France, o banco é duro, a bunda dói. Troca o banco. Entendeu? E não simplesmente chegar lá e falar assim, o plano é a partir de hoje é esse, agora vamos ser campeão lá na frente, daqui 2 anos nós vamos ser campeão. Isso não existe, entendeu? O plano é aqui, ó. Passito a passito, ganhos marginais, todo dia, você vai conseguir comer o boi picado, sacou? Por exemplo, você não consegue comer um boi inteiro, mas pica o boi, mano, fatia o boi pra você ver, congela tudo bonitinho. Você tem comida para um ano inteiro, 6 meses. É assim que é a parada, mano. A gente quer o negócio para ontem, para agora, para amanhã. E não preocupa com isso aqui, ó. Não tem como eu me tornar um campeão do mundo, sacou? Se eu não me preocupar com isso aqui, não. Vou te dar um exemplo de um time de futebol. Vou te dar uma opinião. Eu não vejo mais futebol, esse ano não acompanhei futebol, não vi jogo. Mas pega um time aí que foi ruim, assim, foi péssimo, foi mal. Pega o Galo. Como é que os caras pensam? Vou trocar um treinador, vou xingar o presidente, vou botar dinheiro, ano que vem tem que ser campeão. Cara, é muito mais difícil do que isso, é muito mais profundo que isso. Tem que achar as coisas pequenas que faz sentido melhorar, que vai ajudar lá na frente. Mano. Dito isso, ó, depois que você... agora eu sei o que eu preciso. Melhorar pequenas coisas todo dia, melhorar pequenos hábitos. Eu tô comendo demais, eu como 5 colheres de arroz. Coloca 3 aí.
Coloca 2, coloca 4. Começa pouco. Em vez de você pensar assim, a partir de amanhã eu vou fazer uma dieta maluca, a partir de amanhã eu vou perder não sei quantos quilos aí, vou fazer não sei quantas horas de exercício. Em vez de você pensar assim, pensa assim, a partir de amanhã vou 2 idas e volta ali no poste ali, caminhando. Pum. Aí depois você vai no trotezinho, sacou? E depois você vai ver que você vai precisar de um tênis mais bonito, você compra um tênis, fica animado. Entendeu? Uma coisa vai puxando a outra. Quando você vê, você já comeu o boi, sacou? Quando você viu aquele objetivo que você tinha lá, não sei quantos quilos, não sei quantos, que você queria fazer, você já fatiou ele, ó. Cara, eu acho isso aqui tão doido. Porque, por exemplo, né? A gente tem metas, tem objetivos, tem tudo mais. Só que você precisa transformar elas nas menores possíveis. Eu fiz um mestrado em 2021 e 2022. A minha dissertação de mestrado tem 128 parágrafos. 128 parágrafos. Por que eu sei isso? Porque eu escrevi todos eles e eu escrevi todo dia, durante 2 anos, todo dia eu sentava a bunda na cadeira para tentar escrever isso aqui. O erro muito comum que eu vi colega meu fazer. O cara deixou para fazer isso aqui, ó, que é um trabalho grande, no último semestre, faltando 6 meses para acabar. Sacou? E aí o boi fica grande demais, não dá pra comer não, né? Tá doido? Todo dia, desde o primeiro dia que eu entrei, porque antes eu fiz um processo seletivo muito cabuloso, é pra você ver, o professor Daniel. Um dia eu liguei para ele e falei, Daniel, tô querendo uma oportunidade aí, fazer um mestrado e tal. Ele fez a seguinte pergunta para mim: você vai me dar trabalho? Eu assustei, fraga, eu sentei assim no sofá, achei que o cara ia me perguntar alguma coisa. Achei que ele ia perguntar, você sabe falar inglês? Você já sabe ler artigo, não sei o que tem. A única pergunta que ele falou comigo foi assim, você vai me dar trabalho? Eu falei com ele, não vou te dar trabalho não. Aí ele me falou assim, ó, eu não gosto de ninguém que me dá trabalho, mestrado não é brincadeira, vai ter que aprender umas coisas. O que eu posso te falar agora, você tem que começar a ser bom em aprender as coisas rápido. E se você me der trabalho, eu te tiro fora. O cara falou de jeito comigo, mano. E aí nesse dia eu vi o nível de exigência que seria, o nível de amolação que eu ia passar se eu não ficasse veiaco. Aí o que eu descobri, pessoal? O mestrado é o seguinte, você tem que fazer uma pesquisa, e aí no final você tem que entregar uma dissertação, que é um documento em texto, com tudo que você fez, né? Os resultados, o método, a base científica e tudo mais. Isso é um documento grande. Desde o primeiro dia que eu descobri isso aí, ó, eu quebrei esse documento, eu quebrei tudo em, micro coisas que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, eu tinha 2 anos. Se eu deixasse para escrever isso aqui no último semestre, faltando 6 meses, poderia dar muita coisa errada para chegar lá e eu ia estar cheio de coisa acumulada, ia ficar maluco, ia adoecer, que é o que acontece com a galera. Então eu escrevia todo dia. O trabalho segue uma estrutura, de baixo para cima, como se fosse um funil. Começa com a introdução, aí depois vem o objetivo, depois vem uma parte de metodologia, que é engessadinha, tranquilo. Então essas coisas aqui eu já podia escrever. O que ficava para escrever depois era a parte de resultado e discussão. Então eu deixei resultado e discussão para os últimos 6 meses e o resto aqui para cima eu quebrei no resto do ano. Em 1 ano e meio, entendeu? Escrevendo todo dia. As primeiras partes ficaram piores do que as últimas, no final das contas. Só que aí eu já estava com o tempo sobrando, fui refazendo. Entendeu? Porque eu fui mudando. Ao longo de 2 anos, eu fui melhorando. Aqui eu escrevia de um jeito. Só que com a prática, aqui eu já escrevia 3 vezes melhor. Eu fazia só isso aí todo dia. Entendeu? E fazia pesquisa, e coletava e trabalhava. Nessa época eu dava aula também no Cefet para adolescente. Então eu peguei um boi, gigante, e quebrei o boi, piquei ele todo, fatiei, congelei, macio, defendi o mestrado com 2 anos. Sacou? Suavão. E muita gente fica perguntando, como é que você foi tranquilo demais nisso aqui que tem? Claro que não, velho. Eu aprendi isso com um cara que chama Coruja. Paralelamente a isso, esse projeto aí do mestrado, eu estava conversando muito com o Coruja, estava tentando lançar um site de aposta, uma maluquice, mano. Coruja programador, eu fazendo design. No final das contas eu descobri que eu estava só conversando com ele e gastando tempo. Isso aí não foi para frente, não. Mas aí o Coruja me ensinou, mano. A maior coisa que ele me ensinou foi gestão de projeto.
sacou? Que é exatamente isso aí. Você pega um projeto grande, um pipinão, um boi, e você vai aqui, ó, fatia, 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 fatia. Todo dia ganha marginal, sacou? Todo dia, pum, avança. Todo dia, dá um passinho para frente. Aí quando você vê, no final, ó, você transformou uma meta grande em pequenas metas, foi comendo boi, sacou? Foi comendo boi, blá, blá. E eu, mano, a vida não é tão difícil assim também, fraga. Porque, por exemplo, agora mesmo há pouco eu tava bem bolado. Tava bem bolado com os negócios para resolver aí. Porque, por exemplo, tem gente que, se você trabalha sozinho, só você, é uma coisa. Se você tem gente que você depende do trabalho delas, é outra coisa. Então aqui a gente tem 8 funcionários, né? 8 pessoas que trabalham com a gente. Então um trabalho às vezes depende do outro. Às vezes uma ideia não é a mesma coisa para todo mundo. Então você tem que deixar a banda tocando alinhadinho. Entendeu? E tem hora que as pessoas que são os chefes, os líderes do projeto, que são eu e Tainá, por exemplo, tem hora que as coisas que chegam na gente, a gente não pode sair falando o que a gente quer, porque senão a gente caga em todo mundo. E tem que respirar, sacou? Tem que ficar de boa, tem que relaxar, tem que gravar uma aula, igual eu venho aqui e faço, por exemplo. Cara, é muito doido como que a vida, ela é uma montanha russa, é uma montanha russa que algumas coisas, para uns é muito complicado, outras coisas são simples demais, para outros é um desafio enorme. Por que eu tô te falando isso, velho? O desafio que tá aí agora, você tá achando que ele é grande demais. Só que eu acabei de te dar a senha pra você fatiar ele. Cara, nada é tão grande que não possa ficar no menor nível possível. Isso chama gestão, que é medir a evolução das coisas. Porque não adianta você começar várias iniciativas, várias e várias coisas, e não medir se está funcionando ou não. Entendeu? Aí é jogar, é pegar o tempo e rasgar, assim. Vou te dar um exemplo. Tem cara que fala assim, pô, vou começar a fazer tal coisa. O cara vai na primeira semana, bonitinho. Na segunda semana ele falta um dia. Na terceira semana ele vai só de segunda a quarta. Na quarta semana que tá fechando o mês, o cara só foi 2 vezes na semana. E aí ele encerra o mês com a sensação de vitória. Que ele fala assim, puta, fechei um mês de tal atividade. Fechou nada, mano. Você foi a primeira semana empolgado, as outras você já tava perdendo, já tava caindo. Sacou? A gente tem que olhar para isso, chama gestão, medir a evolução das coisas, acompanhar se está funcionando ou não. Foi isso que esse cara fez, o David Brailsford. Ele criou o sistema de ganhos marginais, todo dia ganha um pouquinho. Só que não adianta se não medir, senão você não sabe se você está indo para o lugar certo. Sacou? Eu já falei sobre isso aí também. Come o boi picado, seja qual for o desafio que você tem agora, o que você quiser fazer agora. Ele é muito grande para você entrar nele de soco sozinho, sacou? Você tem que entrar nele de cérebro, então você tem que picar ele em várias partes, picadinho, depois começar sempre de trás para frente e ó, maciota todo dia, fazendo todo dia. Eu falo, não tem segredo, velho. Eu conheço esse cara, eu trabalho com exercício, gente. É o que eu posso te falar que se fizer, funciona. E se for todo dia, não tem erro, melhora tudo. Eu faço isso aí há muitos anos. Eu tenho cara que eu conheci, gordo, treina 20 minutos todo dia, tem mais de ano, o cara já tá magro, o cara já entende isso aqui que eu falo de outra forma. Porque uma coisa é você estar do jeito que você tá, ter a saúde que você tem e viver a vida que você vive. Outra coisa é você começar a pensar em melhorar essa situação. Porque se não fizer nada para melhorar nesse sentido, não, é buraco para baixo, mano. É cabeça de avestruz dentro da vala. Porque existe um negócio que chama tempo. E o efeito tempo é cabuloso. Nossa Senhora! Cara, o efeito tempo é tão doido. Eu vou vir aqui um dia só para falar sobre isso. Ontem tive uma reunião com a nossa consultora de investimento. Olha pra você aí, que doideira. Ela me mostrou qual que vai ser meu patrimônio daqui 5 anos se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. E eu desacreditei. Falei assim, que? Você tá louco?
A relação do tempo, aí, juro composto. Só que com a saúde é o contrário, é menos, é para trás, sacou? Com o dinheiro acumulado é para frente, com a saúde é para trás, mano, se ficar parado. Nossa, velho, muito doido. Beleza? Essa foi mais uma aula do Cão Pastor. Eu não vou ficar convidando demais para fazer meus programas de treino, porque faz se quiser. Treino não é para todo mundo, realmente é só para cara cabuloso, brabo. Agora, se você não quiser perder tempo, se não quiser ficar dando murro em ponta de faca, quiser um programa que funciona, que você vai treinar pouco tempo, que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, na sua casa, com 2 chinelos, do jeito que for, vai emagrecer, aí você cai para dentro da tropa do Cão Pastor. Tamo junto, forte abraço, sincero e leal. Fui.